E Jorge Jesus, que decidiu ir ao jogo do Flamengo no próximo sábado no Maracanã. Melhor time da fase de grupos da Libertadores. Pelo menos o Flamengo está muito próximo de conseguir essa marca extremamente importante. Já pensando na próxima fase da competição, o sorteio é sexta-feira e aí a gente vai saber quem o Flamengo enfrenta nas oitavas de final da Libertadores da América. E essa marca, 16 pontos conquistados na fase de grupos da Libertadores, foi concretizada no jogo realizado ontem, terça-feira à noite, contra o Cusco. Placar de 3-0, ótimos números. Para aqueles que não assistiram ao jogo, que estavam, sei lá, num cineminha, aí acordaram hoje e falaram assim, pô, 3-0, mais de 20 finalizações a gol. O Flamengo apenas com uma finalização sofrida, que o Andreu, inclusive, é surpresa na escalação, fez uma boa defesa. Todo mundo imagina, nossa, então o Flamengo amassou o Cusco. Nananina não, pelo contrário, teve até vaia no intervalo, antes mesmo do jogo também teve alguns torcedores vaiando. Então a gente vai trazer essas informações sobre esse jogo. Vamos falar também sobre o Andreu, o que eu penso sobre o Andreu, se ele deve continuar no gol do Flamengo ou não. A gente vai trazer aqui declarações também importantes, tanto do Leonardo Jardim, e eu vou dar a minha opinião em relação a esse jogo. É um pouco antagônico, mas apesar do bom momento do Flamengo na Libertadores, eu não consigo ter segurança e dizer que o Flamengo, por exemplo, vai chegar no sábado e vai conseguir vencer o Curitiba com uma certa tranquilidade. Por quê? Eu vou explicar para vocês tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação. Bom, pessoal, vamos lá. O Flamengo conseguiu aí uma vitória importante diante do Cusco, tá? Uma vitória que dá a possibilidade, a grande possibilidade do Flamengo finalizar a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha entre todos os clubes. Então foi uma vitória, digamos assim, no placar tranquila. Quem analisa os números também acha que foi uma vitória extremamente tranquila, mas a vitória ela só foi construída no segundo tempo, digamos, com a entrada da cavalaria, como a gente gosta de dizer, dos principais jogadores. A escalação inicial do Flamengo, Andreu, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Saúl, De La Cruz, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Eu não fui contra essa escalação, inclusive até informação. A ideia do Leonardo Jardim foi dar minutagem, ritmo de jogo a alguns jogadores que vão ser utilizados no sábado, porque a gente sabe que vários jogadores já foram liberados pelo Flamengo para se apresentarem em suas respectivas seleções. Inclusive, o Flamengo divulgou uma nota. Conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados a partir de hoje, quarta-feira, para se apresentar às suas respectivas seleções nacionais. Alexandro, Danilo, Léo Nanete, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Georgiano de Arrascaeta, Guilherme Varela e Nico de la Cruz. Pois é, além disso, no sábado, o Flamengo não terá Jorginho lesionado, porque sofreu uma fratura no dedo do pé direito. Então, a escalação inicial foi dar minutagem. Gostei da entrada do Andreu, e aí no primeiro tempo o Flamengo não foi bem. Não foi bem mesmo, mas não foi bem porque o meio de campo do Flamengo foi inoperante. Graças à péssima atuação do Saúl e à péssima atuação do De La Cruz. Inclusive, gente, assim, de verdade, voltando alguns anos atrás, nos tempos de jornal, quando tinha Barca Rubro-Negra no jornal Lance, quem aqui do Rio de Janeiro vai se recordar disso. Eu, na época de escola, comprava o jornal Lance todo santo dia. Barca Rubro-Negra, voltando à moda antiga. O De La Cruz tem que comandar essa barca. Não dá mais para o De La Cruz continuar no Flamengo. E quem viu o De La Cruz com a camisa do River Plate e viu o De La Cruz com a camisa do Flamengo, assim, de verdade, assusta de uma maneira extremamente negativa, e eu lamento demais. Porque o jogador tenta, mas o corpo não consegue entregar aquilo que ele tenta. Fisicamente falando, o De La Cruz está muito abaixo dos demais. E é um jogador que nunca joga na altitude, que nunca joga em grama sintética, que nunca joga se está ventando, se está calor, nunca joga. O que me espanta é ele ser convocado para a seleção uruguaia para disputar uma Copa do Mundo, atuando desse jeito com a camisa do Flamengo. E aí o primeiro tempo do Flamengo foi inoperante. Primeiro tempo, assim, muito fraco, de dar sono. Eu, particularmente, fiz o meu controle de carga e fiquei em casa assistindo ao jogo da minha caminha, me deu sono. E aí a gente pôde ver na transmissão eles avisando que o time foi muito vaiado no intervalo. O Carrascal, que nem sequer entrou em campo, foi muito xingado e hostilizado pela torcida do Flamengo. E assim, vou ser sincero, com razão, o torcedor rubro-negro tem motivos para isso.
O Carrascal prejudicou demais o Flamengo durante várias vezes nessa temporada. E além disso, mostrou viver em outro mundo, realizando festa, comemorar. Aniversário já estava... Desmarca, amigo. Desmarca. Você é um atleta de futebol. Atleta de futebol é totalmente diferente de uma pessoa, entre aspas, comum como eu. Desmarca. Tenha bom senso, tenha respeito. Não desmarcou, comemorou. Mostrou que, não tá nem aí para os torcedores do Flamengo. O torcedor do Flamengo mostrou o que pensa em relação a Carrascal nesse momento. Ele foi vaiado e com razão. E aí veio o segundo tempo, a entrada de jogadores importantes. Lucas Paquetá entrou, Samuel Lino, Pedro. E aí o Bruno Henrique novamente sendo decisivo. É impressionante como o Bruno Henrique é um cara muito decisivo. De 2019 para cá, eu até brinco que na hora H ali, quem bota comidinha na mesa é quem? É geração 2019, amigo. Arrascaeta, Bruno Henrique. Bruno Henrique fazendo 2 gols, Lucas Paquetá fazendo seu gol, se despedindo antes de se apresentar à seleção brasileira essa quarta-feira para disputa da Copa do Mundo. Então, eu acho que o Flamengo construiu a vitória na entrada dos principais jogadores no segundo tempo. Não foi um bom jogo, não foi um jogo para dar muita confiança ao torcedor rubro-negro, não foi um jogo para eu considerar uma virada de chave. É muito curioso / antagônico isso que eu estou dizendo. O Flamengo finaliza a fase de grupos da Libertadores, provavelmente com a melhor campanha entre todos os clubes, mas longe de dar uma segurança ao torcedor rubro-negro. E longe de dar ao torcedor rubro-negro a confiança de que no sábado vai conseguir vencer o Curitiba. Ou melhor, vencer com uma certa tranquilidade. Eu acho que, independentemente dos desfalques, o Flamengo tem time para vencer o Curitiba. A questão é, Saul vive um péssimo momento. Pulgar, uma incógnita, eu acho que o Pulgar tem que ser titular no sábado, junto com Everton Araújo. Para mim seriam os 2 volantes, na ausência do Jorginho e na ausência do Paquetá. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem time para sábado, mas a confiança o torcedor não tem, infelizmente. E para finalizar nosso vídeo, quero falar aqui sobre o André. O André, ele não foi muito acionado na partida contra o Cusco, mas quando foi acionado, na única finalização do Cusco ao gol do Flamengo, ele foi muito bem. O Rossi faria aquela defesa? Não sei. O Rossi hoje também não me passa nenhuma segurança porque só vem falhando. Onde eu quero chegar? O André, para a gente dizer que ele foi testado, ele tem que jogar no sábado. Porque eu acho que o Curitiba vai exigir muito mais do André do que propriamente o Cusco. O Cusco veio para passear, gente. Os jogadores do Cusco vieram para tirar foto e ter foto armazenada para postar em TBT de Instagram. O André não foi exigido. Só que eu acho que a entrada do André no jogo contra o Cusco foi meio que uma cutucada no Rossi. Sai da zona de conforto, Rossi. Porque eu duvido que o Rossi seria poupado no jogo desse contra o Cusco. Ele não havia sido poupado nunca. Vocês acham que ele seria poupado agora? Claro que não. Essa foi a primeira vez que o André jogou com o Leonardo Jardim. Curiosamente, o último jogo do André foi no dia 3 de março, na vitória por 8-0 em cima do Madureira, jogo que marcou o bye-bye to you do Felipe Luiz, quando ele foi demitido logo após a partida. É óbvio que a entrada do André contra o Cusco foi para tirar o Rossi da zona de conforto. E fez certo o Leonardo Jardim, é isso. O Rossi não pode achar que, por mais que ele falhe, ele nunca vai sair do gol do Flamengo. É do ser humano. Se você entrar numa zona de conforto, já era. Se você não se sentir ameaçado, seja qual for a sua profissão, você não vai performar em altíssimo nível. A competitividade faz bem, de uma forma sadia, é claro. Então, eu acho que, para finalizar, porque eu tenho que ir para o SBT agora, o André tem que ser titular no sábado contra o Curitiba. Eu não sei vocês, mas eu, Vene Casagrande, estarei no Maracanã sábado, 4 horas da tarde, para acompanhar o Flamengo. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! E Jorge Jesus resolveu brincar de vez com o coração do torcedor do Flamengo. O técnico português, que está desempregado depois de se despedir do Al Nassr, anunciou através de pessoas próximas que vai ao Maracanã no próximo sábado para assistir a Flamengo e Curitiba, o último jogo do Brasileirão pro Flamengo antes da pausa para a Copa do Mundo. O desembarque do JJ para um período de férias no Rio de Janeiro acontece na sexta-feira e ele já teria conseguido um camarote no Maracanã para assistir a partida rubro-negra. E essa visita do JJ acontece no momento de maior crítica a seu compatriota, o técnico Leonardo Jardim, que recentemente foi eliminado com o Flamengo na Copa do Brasil para o Vitória, cujo investimento é bem menor, e que tomou 3-0 do Palmeiras no último fim de semana.
Como consequência desse momento mais chato do Flamengo, pouco mais de 30 mil pessoas, 34 mil torcedores estiveram no Maracanã para assistir a vitória do rubro-negro contra o Cusco na noite dessa terça-feira. Placar de 3-0 não diz o que foi o jogo. O Flamengo foi marcar seus 3 gols num intervalo de 10 minutos na reta final da partida. Até então ia se desenhando um 0-0 de muitas críticas. De qualquer forma, com os 3 pontos, o Flamengo chegou a 16 e nesse momento tem a melhor campanha geral da Libertadores da América. Ele só pode ser ultrapassado pelo Independiente Rivadavia e pelo Rosário Central se esses times argentinos vencerem suas partidas e golearem, por pelo menos 4 gols de diferença. Importante registrar que o Flamengo não terminava a fase de grupos como líder da sua chave desde 2022 e não termina com a primeira colocação na classificação geral da Libertadores nessa fase de grupos desde 1984. E o JJ, você acha que ele pode voltar ao Flamengo? O que ele tem assegurado para pessoas próximas é que vai trabalhar na seleção portuguesa. Está só esperando o término da Copa do Mundo e a saída do Martínez, espanhol que comanda a seleção portuguesa, para assumir o time nacional do seu país.